Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. A mãe de um dos garotos falando que o Flamengo abandonou. Essa é a versão que a gente tem dos familiares. E como o Flamengo não fala, a gente não tem a versão do Flamengo. A gente não tem a versão do Flamengo. O Flamengo está em silêncio, é muito feio o que o Flamengo está fazendo, muito feio. Essa proposta que o Flamengo fez, a gente fez até essas contas ontem no nosso grupo aqui de WhatsApp, um salário mínimo por 10 anos, são 120 meses, dá 120 mil reais. São 10 meninos, nós chegamos a 1.200.000, que é um salário do Arrascaeta. Um salário do Arrascaeta. É isso que o Flamengo está oferecendo por 10 anos, né? Mais os 400 mil reais, você multiplica por 10, 4 milhões, são 8 meses de salário do Giovânio, que não joga. Então, é indecente o que o Flamengo está fazendo com essas famílias, tanto do ponto de vista de assistência humana, né? Quanto do ponto de vista financeiro. O Flamengo está tratando isso como um negócio e está tentando gastar o mínimo possível, sendo que o Flamengo é 100% responsável pelo que aconteceu. 100%. O Flamengo alojou aqueles meninos numa construção clandestina, perigosa, que não tinha alvará de funcionamento, que não tinha vistoria do Corpo de Bombeiros, né? E tem muito flamenguista tentando defender o Flamengo, acusando a prefeitura de falta de fiscalização, isso, aquilo. Gente, a vida em sociedade ela só dá certo, se a gente fizer as coisas direito, não com medo de ser pego em flagrante, de ser pego pela fiscalização, mas se a gente fizer as coisas direito, porque elas são direitas, né? Isso chama-se sentido do dever. Né? Lá no prédio do Sormani, por exemplo, ele conta com a sensatez da vizinha dele para não ligar 10 aparelhos de ar-condicionado na mesma tomada. E se ela ligar, vai pegar fogo no prédio. E ela não liga 10 aparelhos de ar-condicionado na mesma tomada porque ela tem medo de ser fiscalizada. Ela não liga porque ela sabe que vai pegar fogo. Então, o que o Flamengo fez, e muitas vezes eu vejo gente do Flamengo se jactando ou empurrando a responsabilidade para órgãos de governo porque não fiscalizaram, ou porque aplicaram as multas, ou não fizeram nada e tal. Gente, quem tem de cuidar dos seus é o Flamengo. O que o Flamengo fez é criminoso. A instituição Flamengo vai ter de pagar por isso e vai carregar essa culpa a vida inteira, né? E aí tratar isso aí como negócio, sinceramente, é uma decepção muito grande das pessoas que estão à frente do Flamengo. Essa falta de sentido humano diante de uma tragédia tão grande. Mas, ô Flavinho, é decepcionante a postura do Flamengo, sim, eu concordo com você. Com relação ao episódio, parte técnica e tudo mais, licenças, isso aí a gente vai julgar, vai deixar para que a justiça julgue quem tá certo. Não deixar para a justiça julgar, não. O Flamengo tá errado. Não, mas o Flavinho, você vai entender o que eu tô falando. Se o Flamengo entende que ele não é o principal responsável, ele que depois reivindique na justiça e cobre quem ele entende que seja. Mas instalações do Flamengo, o Flamengo aloja esses garotos, tá certo? Tudo ali dentro do sob a tutela do Flamengo. Que está sob a tutela do Flamengo. Ele tem que ser responsabilizado, sim. E o Flamengo tem que chamar para si essa responsabilidade. Aí o Fábio falou, mas o presidente ele não podia estar ali falando na esfera jurídica. Poderia sim. Não. Eu falei, ele, juridicamente, ele não tinha obrigação então, não tinha de estar ali. Eu acho que mas deveria, moralmente ele tinha. Fábio, desculpa, eu discordo. Eu acho que ele tinha obrigação, sim. Ele tinha obrigação, sim. Porque ele está defendendo aí o interesse do Flamengo, tá certo? Por mais que, olha, vou ter que perder um dinheiro aqui. Não é perder dinheiro. O papo agora aqui, porque uma vida humana não tem preço. A gente está tentando aqui, o que eu digo aqui é a população, buscar respostas, porque o Flamengo até agora, quando ele vai se posicionar, é sempre uma manifestação e não respondem nada. Nota zero. Eles só chegam ali, falam o que eles bem entendem e vão embora, tá certo? Quando questionados, levantam e vão embora. Diante do que estão fazendo ali com as famílias, cara, a indignação toma conta de toda a população. Porque ninguém pediu para que o filho estivesse ali dentro e morresse ali. Ninguém queria isso. Inclusive o próprio Flamengo também não queria. Claro. Mas a partir do momento que aconteceu, o Flamengo ele tem que sim sentir na pele isso daí e se colocar no lugar dos pais,
das mães, dos irmãos, dos amigos e das pessoas que perderam esses entes queridos. Flamengo. Eu não estou entendendo, juro que eu não estou entendendo essa postura. Eu não estou entendendo essa postura. A ausência do presidente do Flamengo ontem nesse julgamento é tão constrangedora quanto a julgamento. Era uma mediação. Não, era uma audiência. Nenhum valor é justificável. Tá certo? Porque é a vida que foi, né? É uma vida não tem preço. Claro. Não tem preço. Então você pode dar 10, 1, isso não é isso. Agora, aconteceu. O mínimo que tem que fazer, os meninos estavam lá, morreram de uma forma brutal. Tem que dar o dinheiro, tem que dar, Sormani, tem que dar um valor compatível. É o mínimo, não tem outra coisa. É o mínimo. É o mínimo. Não pode negociar, é isso que é o mínimo. Eu tenho uma visão da seguinte forma. Eu dificilmente falo do meu tempo como gestor esportivo, mas eu vou juntar as duas coisas hoje, vocês me permitam isso. Faz muito mal ao Flamengo em todos os sentidos. Do cidadão que grita na arquibancada ao jogador que vai empurrar a bola para dentro do gol na próxima partida. Passando pelo presidente, pelo gerente, pelo diretor, pelo roupeiro, pelo massagista, por todos. Faz muito mal ao Flamengo. Pode não fazer mal para alguma pessoa que o Flamengo tenha contratado para representá-lo. Porque, às vezes, ele faz aquilo porque é o serviço dele, é o trabalho dele. O advogado faz o trabalho dele de advogado. O Flamengo tem que ter uma palavra, que se chama sensibilidade. É isso que o Flamengo não está tendo, sensibilidade. Houve um pré-acordo lá na Justiça, de que a juíza determinou, são 2 milhões por família e mais 10 mil reais pelo tempo, eu não sei se são 35, se são 45 anos. São 45 anos. Que a juíza determinou. Até eles completarem 45 anos. Até cada um completar 45 por mais 30 anos. Por mais 30 anos. Por 30 anos. Por mais 30 anos. Pelo que eu entendi, era por 45 anos. Não, por 30 anos. Até completar 45 anos de idade. Até como a média da idade deles era de 15 anos, já seria até os meninos até completarem 45 anos. Seriam 30 anos de... Gente, se vocês ouviram isso, as famílias acordaram, chegaram a esse ponto, é o mínimo que pode ser estabelecido. O Flamengo não tinha que recorrer de coisa nenhuma. O Flamengo tinha que fazer o acerto proposto pela Justiça. O Flamengo tem que carregar essa cruz, carregar essa mácula, carregar isso na sua história, já é um peso tremendo. E se vocês que são dirigentes do Flamengo não conseguirem enxergar isso, vocês vão jogar o Flamengo na lama. Ninguém consegue enxergar isso como cidadão, como ser humano, olhar para o seu filho do lado e ver o que aconteceu. Será que vocês não têm esta sensibilidade? Esta é a palavra. Que seja advogado, seja lá quem for do Flamengo, vocês têm que ter sensibilidade. Ótimo, estão abrigando as famílias aqui no Rio de Janeiro. Ótimo, adiantaram 5 mil reais para cada família que veio para o Rio, para que tenham aí os seus gastos acompanhados. Ótimo que isso seja feito. Ótimo, vocês precisam de dar o passo adiante. O passo adiante é aceitar o que foi proposto e finalizar essa ação. Senão vocês não vão conseguir tirar essa cruz do seu caminho, agora, essa mácula que está diante de vocês. É o mínimo, cabo, né? É o mínimo que está sendo dito. Eu quero falar o seguinte, olha, se qualquer dirigente do Flamengo quiser ligar aqui no programa, à vontade, Jesus do céu, para dar a versão do Flamengo, não tem problema algum. Qualquer dirigente é só entrar em contato que entra no ar aí para mostrar. Eu não quero ser insensível. Imagina só, o Flamengo tem 30 e tantos jogadores lá no seu elenco, não tem? 30, então não sei quantos são, 35, 34, não sei. Sim. Desses 34 deve ter uns 10, uns 12 revelados pelo Flamengo. Sim. Perfeito? Todos os outros que estão lá foram revelados em algum clube e ficaram em alguma concentração. Imagina o sentimento do jogador. O sentimento do jogador. Outro dia a gente viu o jogador chorando na entrevista coletiva. Posso dar um exemplo real do que você vai falar? Só vou acabar isso aqui. Isso abala todo mundo. Abala todo mundo. Não adianta você dizer que, não, o jogador vai ter frieza para entrar em campo. Claro que não. Ele vai ler notícia, ele vai ver estampado lá. Pô, não acertaram a vida desses garotos ainda. Pascoal, não acertaram a vida das famílias. Puxa vida, cara. E o Flamengo, se não acertar isso também, ele vai ter outro problema. O Flamengo não pode contratar jogador nenhum mais. Porque a partir do momento que o Flamengo anunciou, olha, contratamos o fulano aí. Rafinha. Olha, custou 10 milhões de euros. Os caras vão falar, para isso tem e para pagar a família. Olha a marca que fica. Então, exatamente isso. E em cima disso que o Pascoal está falando, o Flamengo, obviamente, por conta desses problemas todos no CT, não está concentrando no próprio CT do profissional.
Está tirando o time para o hotel. Eu tenho relato de jogadores que estão com medo nesse momento, o que é natural. E acharam uma boa providência, mesmo não estando interditado, agora está e tal, não pode pernoitar, já sair para um hotel, porque eles estão com medo, o que é normal. Então você imagina se quem convive está com medo e as famílias que não vão conviver mais. Mas o que vocês falaram é Tem verdade. a foto que você pediu. Então, O Sormani pediu uma foto aí. Vamos colocar essa foto no ar e o Sormani vai explicar essa. Olha lá, o Sormani, tá aí. Essa foto aconteceu há pouco. É um almoço que acontece todas as sextas-feiras no restaurante Garden Ipanema. E neste almoço estiveram presentes, né? Ainda estão lá. À direita é o Márcio Braga, em pé. O Hélio Ferraz, Maurício Gomes de Matos, Márcio Braga, Michel Acef, alguns, Acef, Kleber Ferraz, Leite, conselheiros e dirigentes antigos e até atuais. Estão discutindo, estão indignados com a postura da atual diretoria em relação a tudo que está acontecendo. Principalmente pelo que aconteceu ontem nessa audiência, que o Landim não apareceu e o Rodrigo Danchis, que é o Rodrigo Dunche de Abrantes. Dunche de Abrantes, saiu da reunião com 10 minutos. Então, mas aí a informação que eu tenho é que ele teria saído para conversar com o juiz. Não sei se ela é verdadeira. Então, ele saiu... Mas não voltou. Não voltou e quem estava ali representando o Flamengo não tinha poder de deliberar nada. Ele era só ouvir, ter essa proposta, não posso aumentar nada. Agora eles vão ver. Eles não podiam fazer nada, porque eles não tinham poder para isso. Então essa reunião está acontecendo nesse momento, nesse restaurante em Ipanema, no Garden, de ex-presidentes, ex-conselheiros, ex-diretores e diretores atuais, que estão indignados com a postura do Flamengo. O Pascoal falou uma coisa que eu concordo 200% com ele, o Benja também, todos nós aqui estamos dizendo. Gente, é o seguinte, veio a deliberação do Ministério Público, paga! Nem que tenha que vender a Gávea. Paga! Até porque o Fábio Azevedo falou. Quanto custa uma vida? A gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe, não. Não tem preço. Perdão. Não tem preço. Gente, paga! Se precisar vender a Gávea, venda! Pague porque não tem cabimento o que vocês estão fazendo com a instituição Flamengo. Porque agora, ninguém está dizendo aqui o Landim, o Dunche Abrantes, ninguém está falando isso. A gente está falando Flamengo. Flamengo está sendo manchado, como o Pascoal lembrou. Está sendo jogado no lixo. Por vocês. Paguem o que o Ministério Público estipulou. Paguem. E se puderem, paguem um pouco mais. Paguem um pouco mais. Foi lamentável, foi triste demais o que aconteceu lá. E é como o Flavinho sempre diz aqui, esses meninos estavam sob a tutela do Flamengo. Sob a tutela do Flamengo. Tanto que durante a conciliação anterior, que já tinha sido proposta, e nessa, o Flamengo tentou levantar um caso semelhante no entendimento do Flamengo e logo rechaçado da Boate Kiss. Não tem cabelo. Quando as pessoas foram ali para entretenimento. É ridículo. E aí não estão sob a tutela, sob a responsabilidade, agora estão tentando desviar o foco, dizendo, são os empresários que tiraram das casas, colocaram aqui, é advogado de olho e honorários. Se essa discussão continuar, vamos levar para aquela discussão do lado do Maracanã. Não vai chegar a nenhum consenso. Vai ficar pior, Fabinho. Vai piorar. Esse desgaste, ele mancha ainda mais, cara. Claro. Ele mancha ainda mais. Gente, dá impressão, por exemplo, você pode, por exemplo, vou fazer uma conta aqui com o Fábio. Fábio, quero comprar teu carro. Quer? Ele pede tanto, aí eu ofereço uma contraproposta. Ele chega num determinado valor e fala, isso não dá, mas eu aceito isso. Você faz isso com um carro. Você faz isso com bem material. Um apartamento, um barco, uma moto. Uma vida não se faz, cara. Eu concordo plenamente com vocês aqui. Não dá pra a postura do Flamengo hoje é decepcionante. E o Landim, repito, ele deveria estar na audiência aí, nessa conciliação. Tinha algo importante. Nada é mais importante nesse momento do que aconteceu, do que essa tragédia. Essa é a única prioridade que o Flamengo tem. É a única prioridade que o Flamengo tem, prioridade que ele tem nesse ano. Eu lamento muito a falta de sensibilidade. Se desculpar e tentar da melhor maneira possível, minimizar o sofrimento dessas famílias. Qual foi a proposta do Ministério Público? Sei lá, 2 milhões, nós vamos dar 5. Mas na opinião de vocês... 5, porque a gente se sente muito mal com tudo isso. Mas na opinião de vocês, isso está acontecendo por quê? Porque a diretoria está perdida,
porque tem um problema político de falar, não, mas isso não é um problema nosso, é dos outros. Eles não sabem o que fazer. Não tem transferência de responsabilidade nessa hora, então, mesmo. Não, estão perdidos. A marca Posso responder todas as opções acima? Eu não estou defendendo, eu estou perguntando, perguntando para vocês, porque, presta atenção, é uma tragédia que não tem parâmetro no mundo. Não vai ter. Deus permita isso que aí, não. Pô, foram 10 crianças. É um clube que hoje financeiramente está muito bem. Sim. Certo? Por isso os valores chegam a esse número. E é até chato a gente ficar discutindo dinheiro. Valor. Tá falando numa de vida, situação que são 10 crianças que morreram, né? Porque às vezes quando a gente fica falando de dinheiro, numa situação dela, a impressão que dá é isso que o Mauro falou, pai. Estamos comprando carro. Dinheiro a gente fala para comprar um carro. Nós estamos falando de 10 crianças que morreram de uma forma terrível. Então, qual o problema? Eu queria entender qual o problema. Eu acho, Benja, que o presidente, a pergunta é muito boa. Está estabelecido, cumpra o que disse o Ministério Público, cumpre, não tem problema nenhum, e até seja benevolente. Não, eu acho que essa hora que a gente vê quando um dirigente é um dirigente, quando alguém tem postura de estadista, de líder, sei lá o quê. O presidente do Flamengo, eu não o conheço, vocês conhecem pessoalmente aí, alguns, eu não realmente. Eu também não conheço. O Benja acho que entrevistou e tal. Eu esteve aqui no Expediente Futebol, gente, é inaceitável barganhar sobre vidas humanas. É o que o professor Mani falou. Quanto que é? Tá aqui o cheque. E é ele que tem que fazer isso. Qualquer valor que seja, é pouco. E olha, tem que entregar o cheque junto a um pedido de desculpas, né? E a um pedido de desculpas não só a essas famílias, mas também a todo mundo que o Flamengo está embromando, gente. Porque essas justificativas que o Flamengo tenta apresentar para aquilo que aconteceu são assim, inaceitáveis, são indecentes, sabe? Porque a prefeitura, porque a fiscalização, porque isso, porque... Flamengo, presidente Landim, aceite o que o Flamengo fez, pague, né? E tenta fazer tudo para que isso nunca mais aconteça. Porque eu tenho certeza que a torcida do Flamengo toda concorda com o que a gente está falando aqui. Vai devagar, porque eu leio mensagem aqui. Bom, então não é toda. Tem alguns torcedores... Gente, isso aqui não é um Fla-Flu não, hein? Não levem uma discussão dessa por clubismo, pelo amor de Deus. Como eu tô lendo mensagens aqui. Tem várias. Pelo amor de Deus. Aqui não é Flamengo. Aconteceu com o Flamengo, se fosse com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Grêmio. É a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus, são 10 crianças que morreram. Pô, de sacanagem. Tem que ter sensibilidade. No mínimo, sensibilidade. Não é no mínimo. Mas era o presidente que tinha que pagar, ter nesse momento. É o que você falou, não pode regatear. Barganhar. 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 O que o Ministério Público determinou. O que é isso, gente? Nós vamos de uma pequenez, tá louco. Nós vamos uma informação pro intervalo e a gente volta rapidinho com mais Fox Sports Rádio. Sai daí não, a gente já volta.